Olá, pessoas mais lindas! Aqui é Raíssa Ribeiro, eu sou professora de Direito Constitucional, doutoranda em Direito pela UFRJ, sou pesquisadora de teorias feministas e apresentadora desse canal maravilhoso. Hoje, no programa Feminismo Literário, iremos conversar um pouco sobre o livro Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, de Ruth Manos. A pergunta é, como conhecer Ruth Manos e não se apaixonar por ela? Ruth Manos, ela é professora de Direito, advogada, doutoranda e ainda por cima, cronista e escritora. Além de muitas outras coisas, né? Eu fui conhecer Ruth Manos esses dias, no tempo da quarentena, quando eu recebi um texto no WhatsApp chamado Como Não Ser um Idiota em Tempos de Quarentena. Gente, o texto era ácido, com humor sensacional e direto no ponto. Eu gostei tanto do texto que eu compartilhei com algumas amigas minhas. E uma amiga queridíssima me falou, Raíssa, o texto é sensacional, assim como todos os escritos da Ruth. E aí eu comecei, pela indicação, a procurar a Ruth no Instagram, adorei suas postagens, fui ver os livros que ela já tinha escrito e se eu já não tivesse stalkeado ela preliminarmente, eu já teria me identificado só pelo título do livro, que foi lançado no ano passado. Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Gente, observe o seguinte, eu tô aqui nessa rede com uma sensação de descanso, né, nessa paisagem maravilhosa, mas eu continuo exausta, mesmo tendo passado por um período de tranquilidade. E por isso, o texto caiu como uma luva na minha vida. Sabe aquele texto que você lê, que você gosta tanto, que você mesma queria ter escrito? Então, esse foi o caso comigo. E a Ruth fala sobre assuntos que são tocantes a todas as mulheres com uma leveza muito especial. E observa, mesmo que a gente saiba que as mulheres elas são diferentes, que as mulheres passam por situações, por agressões, por formas de opressão diferentes em razão do seu pertencimento a outras categorias sociais, como raça, orientação sexual, classe social. O livro da Ruth, ela aborda temas que dificilmente uma mulher nunca passou e que não passa diariamente, em maior ou menor proporção. Nesse ponto, é interessante falar que em vários momentos a própria Ruth reconhece a sua situação privilegiada, por ser uma mulher branca, heterossexual, pertencente à classe média alta, por ter um alto nível de instrução. E ela sabe que as formas de opressão, as formas de agressão que ela sofre diariamente por ser mulher são diferentes e mais amenas, digamos assim, do que outras mulheres que pertencem a classes menos privilegiadas do que a dela. Ruth, no seu livro, questiona por que nós estamos tão cansadas. Por que a gente sente que o mundo inteiro está nas nossas costas, em cima dos nossos ombros. Por que a gente sente tanta culpa? A gente tem sempre aquela dose de culpa diária, não é mesmo? Por que isso acontece? Por que a gente acha que o trabalho é concorrente da família? Por que a gente tem aquela pressão de estar em um relacionamento ou de pensar na maternidade? Só de refletir sobre todas essas questões, chega a dar um cansaço, não dá? Em seu livro, Ruth vai falar que nós temos tantas, mas tantas lutas que são diferentes, mas que são similares também em muitos aspectos. Por exemplo, a culpa que sentimos por não darmos conta do mundo, a inimizade feminina impulsionada pelo patriarcado, os sonhos que a sociedade criou e impôs para nós, mulheres, que não necessariamente são os nossos próprios sonhos. Sabe aquele roteiro pré-definido? Sabe aquelas perguntas que sempre surgem quando a gente vai em festa de família? E os namoradinhos? Ou se você já tem um namorado, e quando é que o casamento sai? E se você já está casada, e o filho já está pensando no bebê? Ou quando é que vai ter o próximo? Ou já não cansou de ter filhos? Será que já não tá bom? As pessoas nos perguntam coisas mais absurdas que fazem parte da nossa intimidade,
como se a nossa vida fosse um patrimônio público. As alegrias e as dificuldades da maternidade, as diferenças salariais persistentes no mercado, o assédio constante, a cobrança dos outros e de nós mesmas para estarmos dentro daquele padrão estético inalcançável, a raiva que nós temos do nosso próprio corpo. O silenciamento da nossa fala utilizado como forma, como manifestação do poder masculino. E a autora constata que nós, mulheres, inclusive ela, precisamos aprender a impor limites. A divisão sexual do trabalho precisa ser discutida. E a autora fala, gente, não mais utilizem aquela expressão de que o meu marido, o meu companheiro, o meu pai, irmão, seja quem for do sexo masculino, me ajuda em casa, ele até lava a louça. Porque observa, quando você utiliza aquela expressão me ajuda, você está partindo do pressuposto que as tarefas domésticas são da sua obrigação, são da obrigação da mulher. Mas, na realidade, tarefas domésticas são da obrigação de todos aqueles que moram no mesmo lar. Pesquisas demonstram que, apesar de nós, mulheres, termos ingressado no ambiente de trabalho e o ambiente laboral, questões laborais ainda precisam ser ainda muito evoluídas, a divisão das tarefas domésticas ainda não é igualitária, o que agrava ainda mais o nosso cansaço. Gente, essa mulher aborda tanta, mas tanta coisa essencial que toca a gente lá no fundo da alma, sabe? Confesso para vocês que eu cheguei ao final do livro Um Cado Zonza. E é isso, quando a gente não reclama à toa. Mulheres não são chatas. Quando a gente reclama é porque nós estamos realmente sobrecarregadas. Nós estamos realmente exaustas. O livro é um grande bate-papo que nos faz refletir, questionar e querer agir. E para a gente não sair com essa sensação de angústia, a Ruth ao final nos traz várias pílulas de liberdade, vários mantras para a gente ficar repetindo para a gente diariamente, para a nossa cobrança não ser mais tão excessiva. Vamos lá, essas pílulas de liberdade, gente. Questionar as ideias que nasceram com a gente. Será que essas ideias são nossas mesmo ou são impostas pela sociedade? Dizer o que acreditamos que precisa ser dito, defender o que acreditamos, ser um pouco menos responsável e aceitar falhar. Afinal de contas, quanto mais responsável você for, mais responsabilidades recairão sobre você. Se permitir mudar de ideia, não se culpar por estar cansada. Não se culpar por não entregar aquele relatório no prazo, não se culpar por comer aquele doce, não se culpar por não conseguir ir na academia hoje, não se culpar por querer, às vezes, deixar os seus filhos um final de semana com seus pais. Não se culpar por colocar você no primeiro lugar da fila. Parar de julgar outras mulheres. Isso é urgente. A gente precisa parar de julgar outras mulheres e, ao invés disso, acolhê-las. Observa, gente, por sermos mulheres, a gente vai ser julgada o tempo todo. Não adianta o que a gente faça, seremos julgadas. Se nós, mulheres, pararmos de julgar a nós mesmas, pelo menos 50% desse julgamento externo terá diminuído. Estabelecer limites e lembrar que a luta só está começando e que nós não seremos verdadeiramente livres enquanto não houver liberdade para todas as mulheres. Gente, leitura mais do que necessária, leitura mais do que essencial. Espero que vocês gostem muito da indicação que eu trouxe para vocês hoje e até o nosso próximo encontro. Até breve!